Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Oliveira, vocês estão no podcast Júri Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo Denis Silva. Ele que é músico, é empreendedor e hoje bate um papo pra gente. Muito obrigado, Denis. Que isso, a honra é minha e vamos para esse bate-papo aí, vamos levantar umas curiosidades aí, umas polêmicas ou não, sei lá, né? Vamos aí. Tudo certo, prazer é meu, viu? Denis, eu sou seu fã, antes de tudo, acompanho o seu trabalho já há algum tempo, desde que você... Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi tocando com o PG, mas eu curto muito o som que você faz, principalmente hoje com a New ID. Então, inclusive teve lançamento e tal. Sim, eu acompanho bastante. Para mim é uma honra enorme ter você aqui, cara. Que isso, prazer é meu demais, cara. Tamo aí, vamos bater esse papo. E quando eu te convidei para vir aqui, eu queria entender um pouquinho sobre como empreender na música, já que você comentou comigo que você vive hoje 100% disso, 100% da música. E eu já tive meu sonho de viver disso também, né? Ainda que tenha sido lá atrás e tal, mas acho que músico que é formado na igreja, assim, quase todos têm esse desejo de viver de música e tal. E eu queria entender como que é o negócio para você, como que é o seu business mesmo. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Denis. E eu queria saber o caminho que o Denis percorreu para chegar até aqui como músico profissional. Sim, vamos lá. Bom, prazer, eu sou o Denis Silva. Tenho 39 anos, não parece, né? Sei que parece que tem uns 26 aí por aí, né? Calma, também não é assim, né? Aquele meme, né? Calma. Tenho 39 anos, atuo profissionalmente na música há mais de 25 anos. Rapaz. Então tem uma bela de uma carreira aí que a gente percorreu bastante coisa, né? Começou com 14. Isso. Profissionalmente, sim. Por ali, né? As primeiras experiências com cachê, né? Onde a gente recebeu alguma coisa, eu falei, olha, eu acho que dá para mim viver disso aqui. Foi por aí, 14, 15 anos. Mas eu comecei a minha vida musical a tocar mesmo, aprender ali. Eu venho de família de músicos, né? Meu irmão, Jason da Silva, hoje falecido, né? Mas eu aprendi a tocar muito com ele também. Minha mãe fazia parte do louvor da igreja, pivetinho, né? Na igreja e tal. E meu tio tocava viola, caipira, essas coisas, sabe? Roda de sertanejo, assim, de festa e tal. Então, eu sempre fui meio que envolvido, assim, escutando uma coisa ou outra e tal. E por incrível que pareça, eu comecei tocando violão. Não foi contrabaixo. Mas o caminho, que nem eu toco guitarra também, considerei guitarrista há muito tempo, mas a gente acho que começa com violão mesmo. Né? Se eu for um pouquinho mais para trás ainda, ali com meus 7 anos de idade, aí eu acho que toda criança talvez desperta o primeiro desejo por música pela bateria, né? Sim. Bagunça e tal, bater ali e tal. Então, com os meus 7 anos, eu cheguei a fazer algumas aulas de bateria e tal. E o engraçado que eu lembro que era meio que uma onda meio com partitura, assim, já. O professor mostrando pra gente semínimo, umas coisas. Eu, com 7 anos, pra mim, eu já meio que entendia de alguma coisa ali. Já tinha uma bona. Uma barata. Era engraçado, né? Só que quando eu era criança, eu não tinha essa noção, né? Que era disso já, mas... Foi ali os primeiros passos ali, depois eu fui pro violão. E aí, a minha transição do violão pro baixo é engraçada. Porque eu era da Assembleia de Deus, com 10 anos de idade. Tinha eu e o Éder Vicente. Você conhece o Edinho? Éder Vicente? Pois é. Eu e o Éder é irmão, assim, grudado. E a gente começou a tocar violão junto. Então, era no grupo das crianças, eu e ele tocando violão, 2 violão ali. Até que o líder das crianças chegou e falou assim... Ele era guitarrista, né? O Divanilton. Ele chegou e falou... os 2 tocando a mesma coisa, não dá, cara. Tá 2 tocando violão aí. Aí ele falou pra mim, você toca os primeiros acordes, assim, só as tônicas, né? Só que eu não sabia que eram as tônicas. Pra mim, eu tava tocando violão de uma forma diferente. Beleza, tá bom, eu toco. Aí, enquanto o Edinho tocava os acordes, eu tocava os graves, né? Só os bordão e tal. E aí... Foi indo, aí eu vi um maestro lá da igreja na época... tocando contrabaixo, assim, da forma que eu tava tocando violão. Aí eu olhei assim e falei... Rapaz, eu acho que é aquilo ali que eu tô fazendo. Aí cheguei nesse maestro, que é o Isaías, eu falei...
eu faço isso aqui no violão, isso aqui é isso aí que você tá fazendo? Aí ele falou, é um contrabaixo, tá? Você precisa pegar o contrabaixo para tocar. E aí, a partir daí, eu fui pro contrabaixo. Isso com quantos anos? Isso com 10 para 11 anos. Aí, só que aí, eu me aprofundei assim, ó, tipo, de cabeça. Eu estudava 5, 6 horas por dia, já de moleque. Você sempre foi de Mauá? Nessa época a gente tá falando... Sempre foi de Mauá. Sempre foi de Mauá. Nessa época eu já tava por aqui, já. E aí eu ficava estudando muito, assim. Na época, a gente já vivia aquele circuito da gospel, né? Tipo, SOS da Vida, tá? Essas coisas. Então, meu irmão já era mais velho, então ele me levava, assim, a gente via muita coisa e tal. De show, escutava muita coisa também. Então, dessa transição aí, dos 10 anos até os 15, 16, 17 anos, cara, foi uma época de transição muito grande, estudando muito, muito, assim, tipo... E você foi autodidata ou você teve professores nesse caminho? Como é que foi? Então, nessa época, eu fiz 3 meses de aula de harmonia e improvisação com o Ricardo Teodoro, né? Hoje ele é um arquiteto, se você estiver vendo aí depois, ele sempre dá uma olhada nos cortes, assim, depois ele aparece. Denão, então, um abraço para você. Então, o Ricardo Teodoro me ensinou ali uns primeiros passos em algumas coisas de harmonia, de uns grooves ali, de algumas coisinhas, né? Depois eu fiz um curso livre pela Universidade Livre de Música, aqui em São Paulo, que é o ULM. Hoje não é mais o ULM, eu acho que... Não vou lembrar o nome que é hoje. Mas antigamente era o ULM. Aí eu fiz um curso livre ali de umas 2 semanas, assim, de prática de conjunto e etc. De resto, cara, foi tudo meio que autodidata, assim. Escutando muito baixista, parando para tirar os detalhezinhos e tal. Muito de autodidata mesmo, assim, do restante, né? Mas claro que, indiretamente, eu fui fazendo aula com inúmeros baixistas, né? Porque... E aí, nesse período, você conciliava escola e música. Exato. E aí você já estava no louvor da igreja? Já quando você entrou no louvor, tocava toda semana? Como é que era? Aí é o seguinte, estudava de manhã, aí à tarde estava em casa, e na época da Assembleia de Deus ali, que foi dos meus 10 até os meus 16, 17 anos de idade, eu era na Assembleia a programação de segunda a segunda, né? Se quiser tocar todo dia... Todo dia. E aí, eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que segunda-feira era culto de oração, terça-feira ensaio das irmãs, quarta era culto público, quinta era... Não vou lembrar o que era, mas era alguma coisa. Você diz tudo. Sexta-feira era culto de ensinamento, sábado culto dos jovens, domingo de manhã escola bíblica, que era uma briga para mim ir, às vezes eu não queria ir nem a pau. Escola bíblica, aí acabava a escola bíblica, a gente já ficava pro ensaio da mocidade. O ensaio da mocidade ia até 12:30, 1h, ensaiava. Corria em casa, almoçava rapidinho, se trocava, descia para fazer o ensaio dos juniores antes do culto à noite, fazia o culto à noite e depois ia para casa. Então era tipo assim, semana inteira tocando, assim, com o contrabaixo na mão, né? Na igreja. Então, ali dessa época até meus 16, 17 anos foi meio que essa fase, assim, tocando direto. Imagina nessa fase seus pais tenham sido seus incentivadores, né? Porque sim, você sim. falou que a sua mãe fazia parte do grupo de louvor, sua mãe cantava. Minha mãe cantava e na Assembleia, minha mãe cantava na Batista, né? Que eu era da Batista Água Viva, aqui em Mauá, desde moleque, tipo, 7 anos de idade. A gente foi pra Assembleia de Deus com meus 10 anos de idade, mais ou menos. Certo. E aí minha mãe era a regente do ciclo de oração, era a líder lá. E aí meu irmão já tocava guitarra também com os jovens e tal, então era meio que envolvido. E a gente tinha uma bandinha lá, que era eu, meu irmão, o Éder, o Edinho, aí o Isaac, baterista, e meu irmão cantava também. Então a gente tinha uma bandinha ali onde a gente fazia, na época, misturava entre fazer umas músicas mais congregacionais e também a gente fazia, tipo, braille, assim. Claro que a gente não tocava braille no culto, né? Sim. Mas a gente gostava de tirar e ficava lá ensaiando lá na igreja, lá tocando braille, tocando White Cross. Meu Deus, que legal, pô. Aí, na minha época, a gente... quando eu entrei na igreja, que eu entrei pra banda, assim mesmo, as nossas influências já eram mais as nacionais mesmo. A gente não então aí tentava, né? Sim. Tentava tirar a oficina G3. Sim, total. A gente também, nessa época, era muita oficina. Resgate, Fruto Sagrado e Metal Nobre. Isso. E era o que a gente... eu brinco que eu fui ganho numa dessas, assim, porque eu gostava muito de Guns N' Roses e Raimundos. Eram minhas referências no rock. Sim. E aí eu tinha um primo, que era da igreja,
que toca violão. Ele toca guitarra até hoje, inclusive, Toninho, obrigado por ter me ensinado o pouco que eu sei. E aí ele falou, pô, quer que eu te ensino? Eu te ensino de sábado de manhã. A gente vai pra célula primeiro, depois da célula eu te dou aula. Aí, olha aí já foi o caminho perfeito. Falando de 2001, 2002. Sim. Desde então eu tô nessa peleira. Que massa. É. E aí, então aí tá nesse caminho aí, você se esforçando, evoluindo e tal. E aí você chega a hora de se formar na escola lá e decidir o que você vai fazer com a vida dali pra frente. Você chegou a cursar alguma faculdade? Você chegou a trabalhar em outra coisa? Estava sempre inserido na música? Sim. Nessa época ali, com meus 14, 15 anos, eu estava ali, não trabalhava profissionalmente. Eu comecei a fazer algumas coisinhas tocando e ganhava alguma coisinha nessa época, tipo de 15, 16 anos de idade. Mas com 14 para 15 anos de idade, eu fui chaveiro. Muita gente nem imagina isso, né? Eu mesmo não imaginava. Pois é. Eu trabalhei aqui em Mauá, nos 3 chaveiros aqui. Sério? Conheço... Se for a mesma galera, eu ainda conheço uma galera aqui. Se eu passar lá no chaveiro, os caras vão lembrar. Eu não sei se você sabe quem que é o Tarso Amaral. Não. Que é daqui de Mauá. Ele é técnico de som também, manja um pouquinho de som e tal. Então, ele precisava... Ele é irmão da Vânia, que a Vânia é muito amiga da minha mãe. E aí, ele precisava de um auxiliar lá para ajudar ele meio período e tal. Aí, minha mãe falou, o Denis está em casa, porque ele estuda de manhã, à tarde ele fica em casa, se não tiver problema. Aí, beleza. Aí, ele combinou comigo. Eu lembro que eu ganhava R$150, eu acho, por mês. Nossa. Eu trabalhava, tipo, eu saía da escola... Aí eu entrava, tipo, meio que 1 hora e tal, e ia até 6 horas da tarde. Aí ia embora pra casa e tal. Então, e ele me ensinou muita coisa, assim, no chaveiro. Aí chegou uma época que eu já sabia bastante coisa. Ele me mandava até fazer serviço externo, assim. E socorrer quem tava com as portas trancadas. Eu ia abrir fechadura, pegava tamborzinho da fechadura pra fazer chave, porque quebrou e não sei o quê. Tal. E foi uma experiência muito legal, porque o Tarso, ele é uma enciclopédia, cara, de black music, assim. Principalmente no secular, das épocas de 70 mesmo, assim, de Earth, Wind & Fire, Kool The Gang. Essa galera, eu fui conhecer com ele. Olha que interessante. Porque ele falou, você toca o quê? Eu falei, toco contrabaixo. Ele, você conhece, por exemplo, Kool The Gang? Eu falei, não conheço. Ele, não, os grooves você não conhece. Não, você tem que conhecer, cara. Aí ele tinha um sonzinho assim, ele começou a trazer um monte de CD. Aí no momento que a gente tava lá de boa, ele colocava lá uns discos. Cara, eu conheci tanta coisa com ele ali. Liquid Soul, que era uma banda que eu nunca nem imaginava. Muita banda de soul, de rhythm and blues, eu conheci com ele dentro do chaveiro. Ele me mostrava assim as referências e tal. E eu guardei tudo. E eu sempre, como muito pesquisador, assim, desde moleque, pegava aquele... Ele colocava pra mim tocar e às vezes eu levava o baixo pro chaveiro. Eu ficava lá com o baixo, assim, tipo, enquanto não tinha ninguém, eu colocava lá e ficava tentando tocar as grooves, assim. Barato. Mas eu trabalhei como chaveiro aí uns 2 anos, por aí. E como que era, nessa época, como que era o seu processo de tirar a música, como a gente disse? Então, era totalmente diferente, né, cara? Porque hoje a gente, nossa, praticamente tem... de bandeja, né? Tem o tutorial todo no YouTube lá. Exato. Cara, na época... nossa, quando eu falo na época, eu me sinto, cara... Calma que eu tenho a mesma idade que você. Nós temos 30 anos. Eu me sinto vintage, pra não falar velho, né? Você não tá com nenhuma barba branca, ainda tá bem. Cara, por incrível que pareça, eu pegava o som, fita cassete, né? Certo. Primeiro assim, muitas das coisas a gente não tinha acesso ao CD de uma época para trás, né? Então, eu tinha acesso a uma fita cassete, onde a gente pegava uma fita cassete, sei lá, da Shirley Carvalhais, nossa mãe lá, colocava aquele papelzinho no buraquinho, assim, para ele dar o recorde da fita, e ficava escutando a rádio gospel, cara. Aí, quando aparecia uma música, por exemplo, da oficina, alguma coisa, pum, colocava para gravar. Aí, colocava para gravar, na hora de tirar as coisas e tal, tinha que colocar o play, aí e tal, voltava... Aí voltava mais do que era pra voltar. Não sei se você lembra dessa época, cara. Lembro. Colocava e muitas das vezes
apertava o play junto com o pause, assim, bem devagarzinho, porque aí ele vinha meio que... mais lentinho. Porém, é o seguinte, esse mais lento vinha meio tom abaixo, né? Uma distorcida, né? Então você tinha que tirar meio tom abaixo e transportar meio tom acima para ficar igual, né? Então, nessa época, você já aprende o que é transportar as coisas na hora por conta da vida mesmo, né? Você me fez lembrar uma memória muito boa. Minha mãe tinha um desse sonzinho que a gente da Philips. Sim. Tinha 2 entradas de fita cassete. Isso. Tal. E esse som dela a gente conseguia gravar coisas externas também. Você colocasse a fita lá e cantasse perto lá, conseguia... Isso. A minha história tem muito sertanejo também, né? Então a gente cantava bastante. Pois é. Me pegava para cantar ali. É uma memória muito boa nesse período. Exato. Então eu fazia muito isso, cara. Com fita ali. Aí depois de um tempo, a gente conseguiu o acesso a alguns CDs, assim. Na época tinha eu não sei se você chegou a conhecer um saxofonista aqui em Mauá, chamado Evandro. Eu ouvi falar já. Pois é, o Evandro tocava batera pra caramba, um baita do baterista. Do nada ele virou a chave, foi pro sax e tocou sax pra caramba também. Hoje eu não sei se ele... Pelo que eu me lembro, ele tava com uma loja de informática e tal, mas ele sempre foi muito antenado. Então, na época, ele foi um dos caras que tinha acesso a baixar música, tipo do Marcos Miller, Victor Uten, esses caras que a gente não tinha acesso, não sabia nem quem era. Sim. Não sabia quem eram essas referências de instrumentistas, né? Essa galera. E aí, quando ele mostrava, ele falou, não, escuta isso aqui, ó. Aí, na hora que a gente escutava, eu falava, cara do céu. Só que ele fazia a gente escutar lá na casa dele. Aí você fala, pô, Evandro, e pra você gravar isso aí pra nós? Aí a gente ia comprar a mídia virgem, dava pra ele, pagava, sei lá, tipo, R$5 pra ele descarregar e gravar. Então... Muitas das vezes eu pegava, sei lá, R$20, o Éder pegava R$20 e o Anderson pegava mais R$10. A gente gravava vários CDs e entre a gente trocava, entendeu? Você falou de sentir... Agora você me fez lembrar. Esses dias eu estava olhando em casa, eu ainda tenho as videoaulas, que era nessa dificuldade. Eu tenho a videoaula do Kiko Loureiro, Sim. aquela primeira. Tem a do Eduardo Danui também. Que pois eu ouvia, não entendia bulufas do que ele estava falando. De falar de menor harmônica, menor melódica. Exato. Aquilo era tudo em inglês para mim. Sim. E eu desses músicos de fora, assim, eu lembro da primeira vez que eu vi o DVD do G3. Não do Oficina G3, né? Do G3 mesmo. Sim. Steve Vai, né? Steve Vai, o Eric Johnson e o Joe Satriani. Isso. De ver ele executando For of the God, né? Isso. For Love the God, a primeira vez aqui. Nossa, lindaço, né? Foi surreal. De ver outros instrumentistas e começar a acompanhar. E era essa história. Um comprava, os outros faziam cópia e ia... É isso aí. Não que eu saiba tocar essas músicas hoje, né? Mas era muito legal. Era. Primeira vez que eu vi o Petrucci, então... também no G3, tocando lá. E aí massa, né, cara? Aí me fez querer ver o Dream Theater e tal, e acompanhar... E eu não sei se é porque o acesso pra gente era meio restrito. Meio não, total restrito, né? Cara, quando chegava essas coisas pra gente, que a gente escutava... Nossa, mudava a vida, né, cara? Tipo assim, eu ficava internado assistindo aquilo ali o tempo inteiro, cara. Sim. Enquanto não tentasse tirar alguma coisinha daquilo ali, era... E é engraçado, eu não sei, você deve perceber isso mais do que eu. Quando você conversa com os músicos aqui de Mauá, por exemplo, parece que tá todo mundo meio ligado. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Isso. Todo mundo já... Eu fiz aula com o Toninho, que é meu primo. E ele fazia aula com o Déio Tambasco. Sim. E aí daí você já acaba conhecendo as outras pessoas. Exato. Eu falei pra você, conheci o Theo por comprei um CD, veio o telefone dele, liguei pra ele, ele me atendeu e começamos a trocar ideia. E eu fiz aula um tempo na Sun Music. Sim, do Samuel, Marquinhos, Sadraque. Na época, quem me deu aula de guitarra foi o Gil Maranhão. Sim. Não sei se você sabe quem é. Eu não me lembro, cara. O Gil, ele foi até no programa da Fátima Bernardes esses dias. Ele acompanha a Fat Family. Sim. Tá sempre tocando com eles lá, toca muito. Legal. E eu conheci o Chacal lá também. Sim, o Chacal é meu irmão, tá louco. E aí, esses dias eu vi o Chacal no Stories lá do Filminha Fran também. Você sabe que, um parênteses aqui, o Chacal, quando eu era molequinho, tipo assim, 13 anos de idade, ia tocar baixo assim, ele ia às vezes tocar na Internacional da Graça com RR. Não sei se você lembra dessa época que ele ia lá. E às vezes ele precisava de baixista, alguma coisa. Ele ia lá em casa, sentava lá no sofá com meu pai e falava, Pastor Paulo,
deixa o Denis ir comigo. Eu pedia, sério, cara. Ele foi um dos caras que pediu autorização pro meu pai. Não, pastor Paulo, ó, ele vai comigo, vai na van certinho, vou cuidar dele, tal, não sei o que lá, tal. Aí meu pai, às vezes, ficava meio de bico, tá bom, vai lá. Aí eu, tipo assim, ele pedia pra mim sair de casa pra ir tocar. Isso é muito louco. Ter alguém incentivador. Assim. Exato, cara. Engraçado, né? E quando que deixou de ser um hobby para ser profissão para você, Denis? Pois é. O meu primeiro trabalho profissional foi o seguinte, que eu virei a chave assim e falei, olha, dá para mim ganhar uma grana, né? Rentabilizar isso aqui. Eu estava ainda estudando na escola, e aí teve um campeonato de interclasses, intermunicipal, essas coisas assim, de várias coisas, tipo time de ping-pong, time de não sei o que lá, tal, né? E aí, aqui em Mauá, eu não sei se você vai lembrar, tinha umas meninas que chamava Trio Vibrações. Elas faziam meio MPB, choro, assim, umas coisas no Teatro de Mauá e tal, envolvida assim com a prefeitura, com umas coisas. E aí, 2 delas estudavam comigo na mesma sala. E elas se inscreveram para fazer a parte musical da escola, né? Certo. Para representar a escola. Beleza, falou, vamos montar uma banda. Foi, chamou o Éder para tocar guitarra. Aí falou assim, vamos chamar um baixista. Quem toca baixo? Aí o Éder, o Denis toca baixo. Aí foi, me chamou, Denis, vamos tocar, não sei o que lá, tal. Vamos tocar. Aí foi meio assim, chamou um baterista e tal, não sei o que lá. E beleza. Aí a gente foi e formou uma bandinha ali. E eu lembro até hoje que se inscreveu com aquela música, Maria, Maria. E a gente foi pro Ibirapuera, cara, pra disputar, porque ficou entre, acho que as quatro escolas mais legais, assim, de música e tal. A gente não ganhou, mas foi bem legal, né? Caramba. Então, beleza. A partir daí, a irmã dessa menina, que chama Aline, é a Lilian Fagundes, se ela vê também, um abraço, faz tempo que a gente não se vê. Ela tinha esse trio, né? Já com esse trabalho, que fazia uns shows em teatro e tal, umas coisinhas assim. Nisso, ela foi ver no Ibirapuera as irmãs cantarem e viu eu tocando lá. Ela tinha um show para fazer no teatro aqui de Mauá, Teatro Municipal. Vamos fazer uma bandinha aqui e tal, não sei o que ela falou. Aí eu falei assim, ô Aline, chama aquele baixista lá, ele não quer fazer com a gente? E beleza, como a gente vem de assembleia, vem dali da escola lá, que já é ouvido aguçado, né, com essas coisas, eu fui e fui tirar o repertório dela ali. Eu não tinha noção do que era o repertório, eu tirei por tirar. Mas hoje eu entendo a complexibilidade do repertório. Era Chico Buarque, Elis Regina, era só isso, cara, o repertório. Meu Deus. E eu tirei pra tocar, tipo, tudo certo. Só que eu não tinha ideia do que era, né? Do tamanho, da grandiosidade desse repertório, né? Beleza, tiramos. Eu acho, se eu não estou enganado, quem fez bateria nesse dia foi o Fabinho, aqui de Mauá. Sabe o Fábio Souza? Sim. Eu acho que foi ele que fez bateria. Eu não estou lembrado, mas eu acho que foi ele que fez. Beleza, fizemos o show ali, tal. Chegou no final, ela foi e deu um cachê. Eu não lembro se foi, tipo, coisa de 70, 80 reais, mas, cara, isso com 16 anos de idade. Já era metade do que você ganhava o mês inteiro. Exato. Aí eu... Opa! Alguma coisa tá diferente aí. Beleza. Nisso, ela também participava de uma banda de baile, né? Que era banda de formatura, essas coisas, né? E o baixista que tocava com ela, que eu fui fazer no lugar dele, também tinha saído da banda baile. Aí ela foi e já me transicionou para lá. Você não quer fazer lá? Tal, vamos lá. Nessa época, eu lembro que eu tirava um repertório de 130 músicas. Meu Deus do céu. Anos 60, anos 70, anos 80, anos 80 internacional, axé, todas essas coisas, né? E isso com 16 para 17 anos de idade, cara. E tirava tudo. Porque é o seguinte, pensa comigo, HD zerada. Hoje vai pedir para me tirar todas essas músicas aí se eu não escrever. Quer dizer que o baixista Daniel Edi tocava El Chan.
O quê? E muito tempo fiz isso na minha vida. Não só como eu tinha Banda Eva, Ivete Sangalo. Ixi, andou na prancha, é um clássico ainda, né? Pancadão. Tem até os rap, né? Pancadão. Opa, tirei tudo isso aí na época. Então, e aí, só que aí o cachê, na época do baile, já era tipo R$180. Uma noite. Uma noite, tocando 4 horas. Aí eu falei, opa. Eu já não preciso mais trabalhar. Não, é isso aqui que eu quero fazer. Aí, nessa época, eu já comecei a transicionar. Tocava na banda baile, e aí eu ia pra escola. Aí eu já tive que mudar a escola pro período da noite, porque eu já tava faltando demais e tal, enfim. E aí eu já, dessa época, eu fui tocando ali e comecei a dar umas aulinhas em casa também. Tipo, para alguns aluninhos, assim, eu lembro que eu cobrava, tipo, sei lá, R$35 um mês. Mas aí eu juntava ali, sei lá, 10 aluninhos, pegava um salário. Mano, se você for perceber, tipo, com 16 para 17 anos, eu já fazia uma renda aí, sei lá, de R$700, R$800. Juntando os showzinhos, coisinhas. Você tá falando de bastante tempo atrás. Isso daí era 2 salários mínimos. Exato. Entendeu? Isso com 16 para 17 anos de idade já. Eu lembro que eu cheguei a dar aula também. Eu dei aula... E aí, se eu conseguisse livrar do encordoamento, eu já estava feliz já, né? Já não precisava sair do meu bolso, se eu conseguisse comprar alguma coisinha assim. Exatamente. E eu dei aula na Escola da Família. Você lembra da Escola da Família? Que era um projeto que tinha nas escolas aos finais de semana para manter a escola aberta. E aí, uma das coisas que eu ensinava tentava, né? Ensinar violão. Sim. E mangá. Desenho mangá. Tentava ensinar. Sim. Tá, mas vamos seguir no foco falando de você. Então, aí, começou o baile e tal. Exato. Chegou a conversar com seus pais. Como é que era isso daí pra você? Porque imagina, você falou que seu pai era pastor. Sim. Sua mãe também é pastora? Na verdade, assim, o Chacal chamava meu pai de pastor, mas ele não era pastor. Meu pai era diácono na época. Tá. Né? Era bravo igual. Pois é. Minha mãe sempre missionária. Tal. Então, nessa época, houve uma resistência muito grande, assim, dos meus pais. Eles deixavam, né? Porque eu já estava com uma idade que não adiantava muito segurar. Como que você vai, sei lá, 16 para 17 anos ali, na adolescência, na aborrecência ali da revolta, né? Como que você vai segurar? Não tinha muito como. Não tem como segurar. Né? Mas meu pai era meio avesso, assim. Minha mãe também não aceitava muito, não. Porque meu pai sempre foi CLT, sempre foi... tipo, Senai. Meu pai era líder de equipe de injetora nas empresas. E meu irmão, no início, ele também seguia um pouco da carreira do meu pai ali. Aí só eu fui para outro canto, né? Então, houve uma resistência ali nesse início. Mas eu falo assim, a resistência nesse caso Você estava... Vamos dizer assim, se a gente fosse dividir hoje... Eu penso um pouquinho diferente hoje disso, mas Sim. Você estava indo para o secular. Sim, também. Sendo criado ali, como é que era esse papo com seus pais? Na real, eu acho que meu pai nem separava muito esse lance na época. O que ele tinha uma resistência um pouco era mais em questão de empregatício mesmo. Porque ele foi criado numa educação onde que, tipo... Não CLT tem, e pronto. Não tem nem como julgar. O ensinamento que ele teve foi para isso, né? Então, na época, ele, tipo, não entendia muito. Pô, música, como que você vai trabalhar com música e tal? Sim. Né? Então, por mais que eu já estava conseguindo rentabilizar umas coisinhas, comprava minha cordinha, troquei de baixo, sabe? Tipo, comprei meu tênis novo, tal, minhas coisinhas, eu ia fazendo ali. Você falou de corda. Eu preciso te perguntar isso. Você chegou a ferver corda de baixo? Muito! Mas não foi pouco. Não foi pouco. Até, sei lá, uns 2 anos antes da pandemia, eu tava fazendo isso aí, filho. Hoje você é endorser de alguma empresa? Não, hoje não. Quanto custa um encordoamento de baixo? Olha para aquela câmera ali e fala para quem quer ser baixista. Vamos lá. Quanto custa um encordoamento de baixo? Eu vou falar do que eu uso. O encordoamento que eu uso tem vários valores de várias marcas. Mas o que eu uso, ele é o Elixir, né? O 0,45, 5 cordas. Ele tá na faixa aí de uns 630 a 670 reais. Um encordoamento? Um jogo de encordoamento. Você troca quantas vezes no ano? Esse encordoamento, por ele ser um dos encordoamentos mais legais, assim,
tem uma durabilidade boa, eu troco a cada 1 ano aí, vai. Vamos colocar dessa forma. Então beleza. Viu? Antes de te ensinar a ganhar dinheiro com música, a gente tá explicando aqui que você gasta pra caramba com música. Ainda mais se você for para essa corda. Tem encordamentos, por exemplo, de 180, 200, 250 reais? Tem. Mas, às vezes, um de 180 você vai trocar em 2 meses. Verdade. Aí, se você for fazer a conta, você vai falar, pô, eu vou gastar 200 reais a cada 2 meses, cara. É mais fácil eu pegar um top. Sim. Vou pagar mais, mas eu vou ter uma durabilidade maior com um encordamento mais legal. Uma coisa que vale a pena. Para mim, é um dos melhores encordamentos do mundo hoje, é a Elixir. E eu não sou patrocinado, não. Deus queira que eu seja um dia. Amém. Mas... Que eles mandam de violão também, você compartilha comigo. Geralmente, o que eu faço? Os amigos vão viajar para fora, aí eu falo, traz 2 encordamentinhos para mim. Aí eu vou, compro, e traz 2 daqui. Aí o outro vai lá e eu pego mais 2. Aí não sei o que eu pego. Aí eu vou fazendo meu estoquinho lá no estúdio lá. Vou deixando meu estoquinho. Cada vez que eu vejo que alguém tá indo para fora, eu peço para trazer 2 na mala. Então, beleza. Então, tem o Denis que estava tocando lá no final de semana, tal, acompanhando a banda de baile, e aí começa a dar aula também. Exato. E aí, quando que você chegou e falou, pô, não vou procurar emprego nenhum, não. Vou ficar nessa daqui que tá... Sim. Cara, isso foi muito automático, foi muito natural, né? Eu não querer e não ter interesse por outras coisas. Porque como ali já foi me rentabilizando e... também é muito amor, né, no que eu faço. Tipo assim, eu não sei como que é aquela frase que fala, trabalhe com o que você gosta e... E você nunca vai precisar trabalhar. Pois é básico, entre aspas, basicamente isso, assim. Então, a vida já foi me levando para isso e cada vez mais eu fui obtendo resultados de coisas boas com isso. Então, foi muito natural. Eu não sei te falar assim, o dia que eu sentei e falei, não vou trabalhar com outra coisa, ou não vou procurar emprego diferente disso aqui. Não teve isso. Porque foi tão natural que eu só fui indo. A vida só foi fluindo para isso. E cada vez mais eu conhecendo pessoas, fazendo network, com bandas, com indicações, enfim. E aí as coisas foram transicionando para uns outros lados e tal, de renda... como músico, né? Então, não tive um dia fatídico, assim, onde que eu falei, vou decidir isso. Não. E como que você se considera sideman hoje? Você é sideman ou não? Cara, também. Porque pra mim, assim, o sideman é o cara que só acompanha um artista. Sim. Certo? Eu não atuo só com isso. Então, eu sou sideman, porque eu acompanho alguns artistas, mas eu não... A minha frente de trabalho não é só essa. Eu atuo com gravações online, eu atuo na frente de infoproduto, né? Que eu tenho curso de contrabaixo, pack de presets com pedaleira e tal. Às vezes eu faço alguma mentoria, gravações de DVD, enfim, marketing pessoal, trabalho com empresas de marketing, né? Para você divulgar produtos e tal. Isso também é gerado uma renda, dependendo do que você faça com a empresa e tal. Então, as minhas frentes como músico não é só sideman, né? Sim. Eu trabalho como sideman, mas eu tenho outras frentes também. Hoje você acompanha quais artistas? Cara, hoje mais fixo, entre aspas, já é Saad e a New ID. É as 2 bandas que eu acompanho mais fixo, assim. A New ID você faz parte da banda? Faço parte da banda. Você faz parte da banda. Isso. Como é que surgiu a New ID na sua vida aí? Porque você já era amigo dos caras, não era? Como é que foi isso aí? Então, como eu já tinha participado do PG, né? Você substituiu o baixista? O Ney. O Ney, que era Ney saiu... Tinha um blackzão. Isso. Né? Isso. O Ney decidiu sair para encarar uns projetos dele, assim, em 2012. Final de 2012. Que álbum que era do PG nessa época? Era o Imagem e Semelhança. Certo. E aí ele saiu no final de 2012. E aí o Ivan batera, daqui de Mauá, Ivan Lopes, ele foi meu padrinho de casamento. A gente tinha banda junto aqui, então a gente andava muito junto. Conforme o Ney foi sair, eu já tinha gravado no CD do Theo, o CD do Calabouço a Palácio. Eu gravei esse disco também. Então eu tenho você lá em casa. Pois porque foi esse disco que eu comprei do Theo e que
na hora de me entregar lá pelos Correios, vinha o telefone dele para se tivesse algum problema. Pois é. Esse disco aí eu gravei, a música Vou Te Véio eu gravei do Theo. Então eu já tinha um contato ali com o Theo, com o Ivan, meu padrinho de casamento, e a gente tocava muito junto ali. O Flávio, que era o tecladista na época, o Flávio Souza, também era meu amigão aqui de Santo André. Então as coisas já estavam muito bem encaminhadas ali no PG, né? Quando o Ney foi sair, o próprio Ney me procurou e falou, antes dele sair, ele falou, Denis, ó, tô querendo sair, tem uns projetos, umas coisas que eu quero fazer. Você tá afim de entrar? Se você tiver, eu já vou fazer todo o chão com você antes de falar com o PG. Já vou te entregar treinado já. Exato. Eu falei, não, vambora. Aí o Ney ia em casa, ele ficou acho que uma semana e meia indo em casa, tocando tipo 40 músicas do PG. A gente pegava uma câmera, eu acho que eu tenho esses vídeos até hoje. Peguei uma câmera aqui, ó, tipo música tal, Meu Universo. Aí pegava ele tocando. Filmava a música inteira, o jeito dele tocar. Outra música. Todas as músicas do repertório. Eu filmei todas as músicas. Porque ele ia embora, aí eu pegava o baixo e ia estudar exatamente o jeito que ele tocava, a região que ele tocava. Aí, quando ele foi sair do PG, ele foi e falou pro PG, ó, tem um menino assim que eu queria te indicar e tal, não sei o que lá. E aí o PG falou, não, traz ele pra gente conhecer e tal, não sei o que lá. Aí o Ivan foi e falou de mim pro PG, o Theo falou de mim pro PG, o Flávio falou de mim pro PG, o Ney... Pelo amor de Deus, né? E o técnico de som, que era o Márcio. O Márcio a gente tinha feito uns trabalhos no Samuel Barbosa. Aí quando o Márcio falou pro PG, no ensaio que eu fui conhecer o PG falou assim, cara, o que acontece, mano? Todo mundo aqui falou de você, velho. Todo mundo, todos os da banda aqui falaram você. Só eu que não te conheço, cara. E aí, você teve audição, teve teste? Como é que foi? Teve, entre aspas, assim. Teve um ensaio, né? Que ele falou, ó, tem você e tem um outro menino, um outro baixista aí que eu quero testar também e tal. Falei, beleza, foi. Aí, no final das contas, cara, eu fui e fiz o ensaio. Só que eu já tava muito com as músicas na mão, porque o Ney e os caras já estavam comigo antes do PG saber, já tava tudo na minha mão. Então eu cheguei no ensaio já muito meio que pronto, assim, 70% pronto, assim. Claro que foi ajustar muita coisa depois. Mas no final das contas o outro cara não atendeu o telefone, alguma coisa assim. Então perdeu a... rolou alguma parada assim. Ele não atendeu e não foi, aí o PG gostou também e falou, não, tá tudo certo, vambora, tal, não sei o quê. Nesse ponto pra você, as bandas que você vinha até... Eu imagino que o PG, nessa época aí, já tinha um nível de profissionalismo... Sim. Que foi um passo enorme para você também? Demais. De ver... Eu falo isso para você porque, assim, hoje eu tô tocando na Linha do Véu lá. Sim. O que tem na igreja, e eu nem sei, eu não posso comparar com o que você passa lá, mas só de ter o VS, de ter o clique e tal, Sim. tudo aquilo que já mexe, Você já tinha acesso a essas coisas na banda de formatura também? Não tinha? Como é que foi isso aí? Não, na banda de formatura não. O que eu comecei a ter acesso um pouquinho com esse lance de VS foi antes do PG até. Porque eu toquei com o Samuel Barbosa, toquei com a Dani Grace, aí eu participei de toda aquela época do Black Music, também da era Black Music, que ali em 2006 eu fazia parte da banda Dream Voices, com China de Castro e tal. Então toquei com o Robson Nascimento, toquei com o Groove Soul, toquei com o Templo Soul, toquei com um monte de gente ali. Templo Soul? Tipo assim, não fui baixista efetivo, mas datas específicas, sabe? Então a gente fez bastante data com um monte de gente ali. Então a gente foi adquirindo uma experiência e tal. Então algumas bandas de black ali já tinha meio que AVS, alguma coisinha ali e tal. Né? Então a gente já começou a ter uma vivência disso. É que hoje é muito comum, mas na época era esporádico, era um ou outro que fazia com isso. Né? Então, quando eu cheguei no PG, eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Né? E aí agora vão começar minhas curiosidades, porque eu sempre sonhei em ser músico, e aí são as curiosidades que eu tenho. Você está falando do PG, como é que funciona? O cara te paga não quero valores, eu já te falei, valores. Você tem um cachê fixo, ou vamos supor, você vai ter uma agenda longe pra caramba lá, você vai tocar no Acre. Você recebe mais por isso? Porque você vai ficar uns 2, 3 dias fora de casa. Como é que funciona isso daí? É variável, é negociado? Como sensacional. Inclusive, dia 3 agora de julho eu vou pro Acre.
Boa sorte. Você nem sabia, né? Não sabia mesmo. Eu tenho show dia 3, a gente viaja... E é exatamente isso. A gente viaja dia 2, toca dia 3 e volta dia 4. Como é que funciona isso? Pra quem... Mas vamos lá. Deixa eu voltar no PG pra gente entender alguns pontos aqui. E depois eu termino de falar da New ID também, que você perguntou. Estamos indo longe, né? Tá bom. É porque, pra você saber da New ID, eu tinha que falar do PG pra você entender as conexões, né? Cara, assim, quando eu entrei no PG, sempre foi cachê por show, né? Então tinha um valor fixado. Ó, você vai, fez show, pum, te paga e pronto. Vai pro Acre, é um valor só. E aí chega lá e fala, ó, o voo é tal hora, você tem que estar lá e se vira. É isso. Com o PG, era assim. Certo. Né? Existem trabalhos, existem logísticas com vários artistas, de N jeitos, né? Então, com o PG, na época, era desse jeito. A gente ia lá, vamos supor, Denis, tem um show em Goiânia. Passagem aérea, tal, não sei o que lá. Beleza, a gente sai de casa, ia para o aeroporto, né? A partir do aeroporto, aí, tipo assim, café da manhã, almoço, janta, é tudo custeado pelo artista, certo. Né? Então, a gente ia fazer o show e tal, não sei o quê, e pagava o cachê, e beleza. É isso. Voltava para casa. Tipo, se fosse 2 dias, se fosse 3 dias, enfim. Não tinha essa diferença, né? Então, por exemplo, hoje, por que eu estou colocando um para trás e um para frente? Porque vários artistas são diferentes. Tem artista que o sideman não ganha por show, ele ganha salário. Ganha por mês. Ele combina um salário lá, e aí se o cara tiver 10 shows, ele ganha X, se ele tiver 30 shows, ele ganha X. Entendi. Né? Então, E tem artista também que tem salário e mais algum valor por show. Entendi. Né? Que eu acho que é o caso do Jorge Mateus, acho que é assim. Eu tenho uns amigos lá. Então, os caras ganham salário pela carteira, 13º, férias, tudo normal. Um CLT, né? Sim. E também eles ganham um valor por show. Adicional por show. Exato. Né? E também a diária, que essa diária é para você pagar seus custos, né? Pagar a alimentação, enfim, tal. Para o seu cachê sair livre, né? Entre aspas. Então, por exemplo, pelo que eu vejo, alguns sertanejos trabalham assim por cachê também. Né? Tem outras bandas que pagam algum adicional dependendo do horário que você vai sair, do horário que você vai chegar, que é aí o ponto que você falou. Você vai fazer show dia 3, tá? Mas você tá viajando dia 2, você vai voltar dia 4. Então, você tá trabalhando 3 dias para um show. 3 diárias. Entendeu? Então, tem artistas que pagam diária e tem artistas que pagam a diária. Porque, assim, a diária... Não dá nem pra gente contar entre aspas, porque a diária é um valor para você se manter ali. Para você pagar seu almoço, seu café, enfim. Isso é fora de valor monetário em questão de cachê, né? Sim. Agora, tem artistas que sim, que pagam uma porcentagem. Por exemplo, eu vou dia 2, toco dia 3 e volto dia 4. Então, tem uma porcentagem desse cachê no dia 2, tem um cachê completo no dia 3 e tem uma porcentagem de valor no dia 4 também, porque são 3 dias trabalhados. Porque imagina se você tem outras oportunidades, que nem você falou, ganhava X para fazer banda de formatura. Eu consigo fazer uma sexta, uma sábado, uma domingo. Isso. Aí eu deixo de fazer essas 3 para ficar 3 dias à disposição para fazer uma agenda só, fica difícil. Exatamente. Né? Por exemplo, hoje o Isaías, que a gente trabalha, o Isaías Saad, é exatamente assim. Se a gente viaja um dia e fica um dia a mais inteiro, que a gente precisa, por exemplo, viaja dia 2, vai tocar dia 3 e volta dia 4, tem uma porcentagem a mais. Entendi. Então, ele paga mais no dia 2, paga mais no dia 4. Né? E fora o cachê normal no dia 3. Porque são profissionais que estão trabalhando para ele nos 2 dias, né? Tanto no dia anterior como no dia após isso. Mas isso não é uma regra, não é via de regra. Porque tem bandas que fazem a mesma coisa, tem bandas que não fazem isso. Tem músicos que aceitam e tem músicos que não aceitam. Né? Então, depende muito de cada logística, de cada trabalho para isso acontecer. Tá. Então, vou voltar na minha primeira pergunta dessas 3. Sim.
Aí você conheceu o pessoal lá, imagino tal, aí chega na New ID. Por que é a minha pergunta? Eu tive banda cover também de rock, e aí tinha aquele sonho de viver disso. E eu já vi muita gente reclamando também que de rock gospel é só o Oficina G3 que consegue se manter, consegue lotar a casa de show e tal. Sim. E eu ainda vi um comentário, foi alguém da sua banda que ainda colocou, o cara falou, só grandes nomes não é o suficiente, porque olha a New ID. A New ID é um Dream Team. Sim. Você tem o Aposan, tem você que já tem história, você tem o Theo. Isso. O Miqueias, que tem as agendas deles fora também, canta a beça, e mesmo assim não é garantia de que vai acontecer. De que vai acontecer. É isso. Como que você chegou na New ID? Como que vocês encaram o mercado? Porque parece que o rock tá dando uma acendida de novo, principalmente no gospel, né? Com essas turnês. Vem a turnê do G3, agora o Fruto Sagrado tá junto com eles, o Rodolfo voltou a fazer também. Como é que vocês têm visto isso? Então, eu cheguei na New ID, tinha o baixista lá, o Júlio de Castro, que era o baixista anterior. Foi aquele primeiro álbum deles, o mais pesado lá, foi ele que gravou. Exato. O Júlio, eu acho que ele casou e foi embora para algum país aí, que eu não vou lembrar. E aí, conforme eles estavam numa transição de gravar um disco novo, né? E aí, o Theo foi e falou, ó, mano, o Denis grava muito bem essas coisas, cara, tá? Vamos falar com ele. Aí, enfim, a princípio, eles me contrataram para mim fazer esse trampo de gravar e tal. Aí eles falaram, ó, Denis, vamos fazer o DVD, vem para cá para gravar a imagem e tal. Aí, a gente sentou e falou, peraí. Falei, ó, não faz sentido para mim gravar um trabalho com a minha imagem atrelada à banda, sendo só um contratado. Para mim, não faz sentido. Aí ele falou, não, então você tá afim de entrar pra parada? Então vamos entrar. Vamos ser todo mundo junto, então. Beleza. E foi assim. Basicamente assim. Eles conversaram entre eles, tudo bem? Tudo bem. Beleza. O Aposan a gente já tinha um contato, assim, de algumas gigs e tal. Toca muito, Aposan. Eu preciso fazer isso. Tá louco. O Theo já era meu irmãozaço. E o Miqueias eu conhecia mais por rede, assim, né? Então, a minha entrada na New ID foi exatamente assim. Então, ali a gente começou a ter um convívio maior como banda em si, né? Então, a gente gravou o disco A Live. E agora a gente tá lançando as últimas músicas desse último disco, que foi o Play, né? E aí a gente tá com as outras músicas e tal, que estamos lançando também. O que você falou tem muito a ver, cara, porque assim, eu enxergo alguns lados disso. Tipo, o rock tá dando uma acendida? Tá, concordo. Mas eu também me coloco em umas dúvidas, assim, na mesa. Qual é o público que tá indo? Se é público novo ou é o público nostálgico? Aí que tá o grande lance. Tá. Lota o show? Lota. Eu vou no show. Maravilhoso. Eu fui também, no Santo Rock Bar. Maravilhoso. Eu tava lá, pô. Foi, a gente se viu, né? Pois é. A pergunta que eu faço. Esse público que é a gente, ele é um público que vai em um show pra matar uma saudade? Ou é um público que vai consumir toda uma história daqui de 2025 pra frente? Com as bandas que vierem. Eu vou te contar, e aí eu não sei, isso é claro que o que eu vou falar pra você não se aplica com todo mundo. Sim. Que nem se você perguntar pra mim assim, qual que é a sua música favorita no mundo todo? É Master of Puppets. Sim. Só que eu não consigo ouvir Master of Puppets do jeito que ela foi gravada. Entendi. Porque pra mim soa... Não é que eu vou falar soa vintage, soa muito antigo do jeito que foi gravado. Eu não consigo. Entendo. Eu gosto, eu tô sempre aberto a novas bandas. Sim. Que nem eu sou fã da New ID por conta disso. Massa. Quando vocês tocaram Eu Navegarei, sério, em casa a gente ouviu muito. Exato. A minha esposa ouviu até sem querer, porque eu gosto. eu gosto. Então, se me for apresentada uma banda boa, eu não tenho dificuldade de acompanhar. Sim. É claro que você vai no show por conta dessa satélite, né? Que a gente fala, igual se a gente falar no shopping, tem as lojas satélites lá, Sim. tem a banda satélite. Eu não tenho esse problema de acompanhar daqui pra frente. Tanto que quando sai aquelas enquetes lá no Instagram do G3, vocês querem
Turnê do quê? Do acústico? Eu falei, não quero do acústico, eu quero coisa nova, eu quero música nova, que a gente quer acompanhar isso aí. Aí eu não sei se isso aplica a todo mundo. Então, essa é a minha dúvida. E eu nem tô colocando um diagnóstico disso, tô fechando uma coisa. Não. É uma dúvida a se pensar. De colocar na mesa, a gente conversa sobre isso. Porque, assim, a gente tá falando de uma coisa geracional. A gente tem essa geração que gosta desse estilo de som. Sim. Então, por exemplo, eu vou no show e curto, pô, animal. Vou em 2, pô, animal. Vou ser bem sincero, a partir do 5º eu já não vou. O 5º você fala o quê? Da Quinto mesma, show eu já da não mesma vou. banda? Eu já não vou. Porque, tipo assim, vai ser igual, eu já conheço. Você tá falando da mesma turnê? Porque assim, a nossa idade ela, acaba requerendo outros trabalhos. Você tem o seu trabalho de advocacia que... eu tenho meu estúdio, a gente tem uma rotina de vida diferente. Sim. O que eu quero dizer com isso? Para isso ter força, o que eu acho, tá? E não é uma verdade absoluta também, é só uma ótica. Eu acho que para isso ter força, precisaria que um público consumisse isso bastante, consumisse mesmo, e pagasse para as coisas acontecer. Quando eu falo pagar, é não só pagar para ver, mas pagar monetariamente para as coisas acontecerem. Você está falando de crowdfunding? De ingresso, de show, entendeu? Cara, hoje não tem mais CD, né? Aí essa é uma... Porque assim, por exemplo, teve um festival recente aí de rock. Cara, eles juntaram várias bandas. Não colocaram Oficina, né? Porque a Oficina estava com a agenda, mas colocaram várias bandas lá. Algumas bandas de nomes famosos e tal. E não foi muita gente, cara. Aí é o seguinte, a gente pergunta, não foi muita gente por quê? Foi falta de divulgação? Foi um dia ruim? Foi o quê? Aí, só que se a gente coloca, de repente, algum outro estilo que está mais atual, e eu não estou rotulando isso para A ou B, não é isso. Pode ser que a geração mais atual consuma isso. Você acha que a nossa geração está mais cansada, então? Cara, talvez. Mas é porque eu vou te explicar. Eu acho que talvez é uma geração saudosista, tá ligado? Porque que nem eu vou te falar. Eu falei pra você, eu comecei no instrumento por gostar de 2 bandas de rock. Mamonas, ó. Raimundos. Sim. E Guns N' Roses. E Guns N' Roses, pra mim, era inacessível ir num show do Guns N' Roses. Sim. E eu consegui há 2 anos atrás. E foi péssima a experiência. Foi péssima. Sim. Fui no Allianz, fiquei longe, o som tava ruim. Eles foram mixar as 2 últimas músicas, só que a mixagem tava... Eu acho que é isso. A gente tá velho, a gente sabe. Eu vi o Slash, que era o meu ídolo, longe pra caramba. Se eu não olhasse no telão, eu não conseguia vê-lo. Eu vi o Axl já com a voz, já não tava daquele jeito. Talvez seja isso também, né? Talvez influencie um pouco. Aí, cara, partindo dessas questões, assim, a se pensar sobre isso, eu também acho que falta oportunidade da galera da alta, que eu falo, quem é da alta? As agências de prefeitura, gravadoras, essa galera que faz o mercado acontecer. Dessa galera da alta, dá oportunidade pra... Mano, vamos aí. Vamos colocar uma coisa nova? Pô, essa banda é boa, hein? Empurra, vambora. Porque caiu muito. Antigamente tinha muita marcha pra Jesus em toda a cidade, as bandas conseguiam se apresentar também. Só que, cara, aí, tipo assim, essa oportunidade que seria legal, que talvez seria até uma coisa cíclica de jogar um outro ar de sons e tal, de coisas diferentes, porque essa galera começou a empurrar sons diferentes por oportunidade, né? Às vezes os caras estão numa zona de conforto ali, tipo assim, não, mas isso aqui que enche, então vamos deixar quietinho aqui. Deixa o que tá dando certo. Isso aqui é o que tá dando certo, vamos deixar aqui. E aí, nessa de deixar quieto e não dar oportunidade para outra coisa, a gente vai ficar rodando no mesmo rabo. Entendi. Em volta do rabo. E eu acho uma pena. Porque eu também. A sua banda é muito boa. Eu também. Eu gosto muito do som que vocês fazem. Mas isso que eu tô falando é numa forma geral, tá? Sim, não, mas eu não tô falando da sua banda especificamente. Só da nossa banda especificamente.
como um estilo. E outra, eu não tô falando nem só do estilo rock and roll. Tô falando de várias coisas. Outra banda do nicho também, que pra mim foi uma pena não ter... Como é que a gente... Hypada. É a Freedom, velho. Que é a banda do Roger. Pô, puta banda legal. O som é legal, as músicas são boas. A gente chegou até a fazer cover da música. Você quer ver uma coisa que às vezes eu fico me perguntando também sobre isso? É tipo assim... Pô, é o estilo que acontece isso? Porque, cara... Você já viu o show do Fernandinho? Já. Mano, é rock and roll, cara. Então, mas eu te falo que essa geração... Israel Salazar é rock and roll. E é muito bom. É muito bom. Só que aí eu acho que... Aí tiozinho. Tem um porém. E tem o tiozinho nos dois também. Tiozinho, você toca pra caralho. Pô, você é louco, cara. Só que aí eu acho, tá? Eu acho. Posso estar completamente errado. Eu sou um cara bem aberto, assim, a falar minha opinião. Aí você fala, pô, aí eu falo... É verdade isso aí que você tá falando. eu gosto, assim. Aí pode acontecer uma parada que, tipo assim... Como eles já entraram num lance congregacional e já teve aceitação de muita gente... Entende? É como se fosse assim... Eu chegasse aqui, eu sei que você gosta de uma música um pouco mais lenta, eu vou e toco uma música mais lenta, conquista seu coração. A partir do momento que você me conhece como pessoa e conhece o meu trabalho, sabe que é sério, que tem seriedade, eu posso tocar 2 lentas e 10 rock. Você vai achar maravilhoso. E o David Keelan. É o clássico disso. É só você pegar a primeira versão de Águas Profundas e as últimas que ele gravou. Pronto. E a galera já aceitava que era pesado. Aqueles arpejos no teclado, Exato. Solo do baixo. Exato. Aquilo era animal. Mas cara. E tipo assim, eu acho que... para resumir todas essas questões, eu acho que acaba sendo uma questão geracional, né, cara? Porque o que eu ia te falar é o seguinte. Hoje eu dou aula no meu máximo na igreja. Você chega aí na Além do Véu lá, então você acompanha. E, cara, pra minha surpresa, a gente fez um churrasco lá, eu coloquei Oficina G3, o pessoal não conhecia. Exato. Não conhecia. A gente tá falando da Oficina G3. Qual idade? O pessoal não conhecia. O pessoal 30 a menos. Não conhecia a Oficina G3. Mas olha só, isso eu acho interessante, acho uma coisa assim, caramba, como você não conhece? Porém, vírgula, eu faço um pensamento, um paralelo para trás da gente. É como se meu pai colocasse um disco lá, sei lá, X artista que ele gostava. Sim. Filho, olha isso aqui. Aí eu falo, putz, pai, eu não conheço isso, cara. Porque na geração dele era incrível aquilo lá. E pra mim, na minha geração, não é. Será que a gente não tá virando essa geração que coloca uma coisa que a galera atual não conhece? Só sei que a minha parte eu tô fazendo. As minhas filhas, as duas cantam a sanguessuga do Fruto Sagrado. Eu acho que é por aí. A gente faz nossa parte, a gente coloca ali o que a gente gosta e tal. Por exemplo, nos meus workshops, muita gente me pergunta e fala, pô, Denis, você gosta disso, você gosta daquilo, o que você acha das coisas de hoje? Eu falo, cara, pra mim a música tá top. Tem uma distinção com isso e aquilo. Tem os meus gostos pessoais? Tem. Mas eu não vou ficar enfiando goela abaixo meu gosto pessoal por uma coisa que tá geracionada hoje de outra história. Eu vi um corte do Juninho com o Matheus Starling, que ele fala, quem tá na polêmica do worship. Você viu a resposta do Juninho? Eu achei fantástico. O Juninho falou, tem lugar para todo mundo. Exato. Tem lugar para todo tipo de música. Isso. A irmãzinha de oração, ela não quer ficar na primeira fila da igreja e ouvir você tocando Espelhos Mágicos. Isso. Tem lugar para todo mundo. É isso aí. Então, Denis, acho que é muito geracional isso, né? A gente tá se encaminhando pro final aqui. Mas o papo tá muito bom, eu te falei. Assim? E a gente vai ter que marcar um segundo. Mas para não sair daqui, quem tá assistindo até agora, eu queria fazer um bate-bola com você aqui, tá? Então, já vou deixar você convidado para a parte 2, que eu quero... E essas coisas que eu vou te perguntar agora, eu quero esmiuçar um pouquinho depois, na parte 2. Fontes de renda de um músico profissional hoje. Você comentou que você tem as aulas. Isso. Você tem as aulas online, né? Que é o infoproduto que você tem. Você tem o que você faz como produtor. Você
você é sideman também, Sim. acompanha artistas. E você tem os direitos autorais que você recebe também, é isso? Sim. Os direitos autorais, hoje em dia, não é uma coisa que, tipo assim, eu posso falar pra você, nossa, eu vivo muito bem disso. Não. Mas, Denis, você não tem números? Tenho. Tenho mais de 1 bilhão de views, de streams, de coisas que eu gravei. Gravei X música que tem 600 milhões de views. Então, assim, esses dias até postei no Stories lá. Se eu recebesse 1 centavo ou meio centavo por view, eu tava milionário. Mas hoje não é assim. Por quê? Na nossa época atual, que é a época de streaming, YouTube, Spotify, Deezer e etc., essas plataformas, elas não pagam direito conexo pro músico, o executante. Então, por exemplo, eu gravei baixo, a música pode ter 30 bilhões no YouTube. Eu não vou receber 1 centavo dessa música. Diferente se tocasse numa rádio. Aí que tá o negócio. Se ela toca na rádio, e a rádio tem o pagamento de conexo com o ECAD, aí eu recebo. Né? Não é que eu não recebo nada, não é isso. Mas não é uma renda que faz diferença na minha vida, por exemplo. Entendi. Entendeu? Antigamente, os artistas que gravam antigamente, que vem antes do streaming, que você até comentou comigo do Jorge menino. Bruno. Pois é, que ele gravou a música do... Jorge Mateus. Pois é. Essa época era uma época que a música tocava muito em rádio. Então, aí a gente vê... Eu te falei porque eu vi a entrevista dele. Ele falou, pô... Exato. O direito conexo que eu recebi de gravar a bateria da música dele me sustentou na pandemia. Isso. Então, tem muitos músicos que gravaram nessa época, que tocavam na rádio, TV e essas coisas, que pagam, né, conexo. Beleza. Aí recebem. A partir do momento que entrou os streams e a maior visibilidade desse conteúdo via streaming, a gente, como músico executante de conexo, a gente não recebe nada quase, cara. Cara, muito obrigado por você vir aqui. E eu já vou arrancar de você uma parte 2 mesmo. Só que eu preciso que eu queria que você deixasse um recado aqui para quem tá ouvindo a gente e tá querendo ser músico profissional. Sim. Qual dica você dá para quem quer ser músico profissional e viver disso? Não fazer disso um hobby ou não ter que trabalhar, se matar Sim. das 8 às 5 na empresa e depois ser um músico profissional. Passa o caminho das pedras pra gente aí. Sim. Primeira coisa. O músico, para ele se tornar profissional e viver bem disso, rentabilizar bem isso, ele precisa virar uma chave na cabeça dele ali, ó. Que ele não é só músico. Ele é a empresa dele. Eu represento a empresa Denis Silva. Sim. A partir do momento que você começa a pensar dessa forma, a chave é outra. Por quê? O que você faz numa empresa? Você tem investimento na sua empresa, você investe no seu marketing pessoal, você investe na marca da tua empresa, em tráfego da tua empresa, você adquire conhecimento para a tua empresa. Estrutura. Você tenta fazer as coisas e fazer movimentos para que você viva da sua empresa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muito músico... cara, é tão extenso o assunto que a gente vai ter que falar no 2 meses. Mas muitos músicos, na pandemia, ficaram numa situação muito ruim financeira. Por quê? Pensavam só como músico. Como que um músico pensa? Vou tocar para artista tal, recebo o cachê e estou em casa. Sim. Ele não está pensando como a empresa dele. Ele está pensando como um empregado da empresa X que ele trabalha. Que a empresa X que ele trabalha... Vou tirar férias 3 meses. E aí? Ele vai fazer o quê da vida? Cara, você falou disso daí, eu preciso fazer só um paralelo. Eu vi a entrevista do Rafael Bittencourt. Ele Sim. tá falando aqui do guitarrista e fundador do Angra. Ele falou que na pandemia, se ele não tivesse recebido a herança do pai dele que faleceu, Sim. ele tinha passado a apertar, porque ele se dedicou exclusivamente ao Angra. Sim. E ele não ficou milionário com o Angra. Se não Sim. fosse por isso, ele tinha passado... Você quer um paralelo disso muito bom? Kiko Loureiro. Que aí é o mesmo caminho. Foi pelo Angra também. Sim. Só que o Kiko pensou como empresa. Penso. É isso? Entendeu? Então, assim, você quer viver profissionalmente muito bem disso? Primeiro, estude muito bem para que você seja um cara habilidoso nisso.
que você saiba entregar um produto bom e pense como empresa. Você é a sua empresa. O que eu faço na minha empresa? Um empresário, às vezes ele vai acordar cedo ali, vai trabalhar das 8 às 6, tal, não sei o quê. Denis, eu não tenho nada. Vai criar conteúdo, cara. A música, ela não tem só sideman, ela tem gravação, tem sideman, tem aula online, curso online, tem infoproduto, tipo preset, tem mentoria, tem escola de música, tem gravação online, gravação estúdio, produção. Cara, você pode atuar em várias frentes da música, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a atuar em várias frentes da música e pensar como empresário, a sua vida, ela muda. Entendeu? Como eu já pensava isso antes da pandemia, quando virou para a pandemia, sinceramente para você, eu virei o ano da pandemia, foi 2 anos ali, né? Alguma coisa. No meu orçamento anual, eu virei com mais renda guardada, com mais renda gravando, com mais renda da minha empresa do que tocando com artista. Você conseguiu se dedicar mais também aos seus infoprodutos. Porque é o seguinte, eu já vinha fazendo isso antes. Eu não virei a chave por conta da pandemia. Muita gente fez isso. Chegou na pandemia, meu Deus, o cantor X não me largou. Não tem mais agenda. Não tem mais agenda. O que eu vou fazer da minha vida? Vou lançar um curso. Agora eu vou fazer isso. Aí já era tarde, né? Verdade. Entendeu? Eu já vinha fazendo isso antes. Então eu já tinha uma certa autoridade quando isso aconteceu. Então, o volume que eu tinha de gravação era X, mudou para 4X, porque todos os cantores estavam em casa, os produtores estavam em casa. Então, tipo assim, eu gravei muito, cara. Gravei muito, gravava live, fazia isso, aquilo, um monte de coisa. E, cara, graças ao bom Deus e o nosso trabalho, né, que a gente colhe disso. Então, eu virei o ano, cara. Graças a Deus, a gente viveu muito tranquilo, assim, na pandemia, sendo músico e sendo empresário da música. Pô. Denis, muito obrigado. E você que está acompanhando e acompanhou até agora, vou fazer um desafio com o Denis aqui. Ele já falou que vem para o Papo 2, mas se a gente tiver aqui mais de 100 curtidas e 100 comentários, ele já agenda para voltar aqui para explicar os próximos passos. Combinado? Vamos nessa. Denis, obrigado, velho. Obrigadão mesmo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite. E pode ter certeza que eu sou um fã do seu trabalho e agora sou fã do seu lado empreendedor também. Sim, tamo junto. Obrigado demais. E vamos para a parte 2 aí, vamos conversar sobre isso, que é muito interessante esse assunto para que muitos músicos venham a viver realmente de música e entender o que é o music business, né? É isso aí. E viver realmente disso e não ser só uma cabeça de músico, mas ser uma mente empreendedora. Valeu, Denis. Obrigadão.